Convido a igreja para abrir a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo de número 15. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. A ideia esta manhã é fazer um sobrevoo neste capítulo. É o maior capítulo da carta aos Coríntios, é o capítulo mais extenso, são 58 versículos, e evidentemente nós não trabalharemos de forma aprofundada todos eles, mas faremos uma espécie de voo panorâmico. E para não prolongar aqui o período da leitura, eu convido os irmãos para lerem a partir do verso de número 50, embora hoje nós faremos um sobrevoo em todo o capítulo. Nos diz assim a palavra do Senhor: Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu vou ler o verso 58 novamente, que é a conclusão de todo o capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Podeis vos assentar. Meus irmãos, é possível crer que Jesus ressuscitou e ainda assim negar a ressurreição dos mortos? Aparentemente é isso que está acontecendo aqui no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. É o que muitos estavam fazendo nessa igreja. Percebam que eles não negavam que Cristo estivesse vivo, eles não negavam o céu, eles não negavam a vida após a morte, mas alguns nessa igreja diziam que a alma vive sim, porém o corpo não. Paulo dedica o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, que é o mais extenso dessa carta e é o mais extenso tratamento da doutrina da ressurreição em toda a Sagrada Escritura. Paulo dedica então este capítulo para tratar desse tema vital da ressurreição. E o que originou este capítulo, peço que vocês fiquem sempre com a Bíblia aberta, é o que está escrito no verso de número 12.
Vejam o que Paulo diz no verso de número 12, diz assim a palavra do Senhor: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Vejam, irmãos, que alguns membros dessa igreja, não são todos, Paulo fala alguns de vós, alguns membros dessa igreja, mas possivelmente, como nos traz a lição Gordon Fee, alguns membros que tinham uma influência importante nessa igreja, começaram a falar que os mortos não ressuscitam. Vejam que situação, eles não negavam a morte, não negavam a ressurreição de Cristo, porém, eles contraditavam a ideia de que os cristãos, os crentes, ressuscitariam de forma corporal, de forma física. E aqui nós temos que entender que Corinto ficava numa região, era a capital da província da Caia, na Grécia, numa região que era fortemente influenciada pela filosofia grega, e aparentemente este ensino ele surge de uma mistura entre o cristianismo e a filosofia grega, que afirmava que a matéria é má, mas a alma é boa. Logo, se a matéria é má, diziam essas pessoas, não pode haver ressurreição corporal. E isso causa um celeuma na igreja. Para eles, para essas pessoas, a ressurreição do corpo não era uma esperança. Eles olhavam a ideia de ressurreição do corpo como uma espécie de retrocesso. Absorvendo a filosofia grega, eles olhavam este ensino e diziam, não pode haver ressurreição corporal, física, isso é uma espécie de retrocesso. E exatamente aqui, irmãos, é por isso, é por conta do que está no verso de número 12, que Paulo redige o mais longo tratamento que nós temos da ressurreição. Este texto aqui, de forma geral, ele vai nos apresentar a realidade histórica da ressurreição de Cristo e Paulo aqui aponta a ressurreição de Jesus como um paradigma, como um modelo da ressurreição de todos os filhos de Deus que ocorrerá por conta da segunda vinda. É importante dizer que, embora a palavra de Deus afirme a ressurreição geral de todas as pessoas, isso é o que Jesus vai dizer, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo de número 5, verso de número 28 e 29, Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Portanto, a Bíblia fala de uma ressurreição geral. Porém, neste texto, a preocupação de Paulo é a respeito dos cristãos. Ele vai tratar sobre a ressurreição dos cristãos, dos filhos de Deus, daqueles que aderiram à mensagem do Evangelho, e vai mostrar que a ressurreição de Cristo é uma espécie de paradigma e modelo da ressurreição futura daqueles que pertencem a Cristo. A ressurreição de Cristo aqui neste texto é apresentada como um fato histórico, como um artigo de fé, como fundamento da esperança cristã e como força motriz do ministério cristão. Vamos adentrar no texto bíblico. Em primeiro lugar, Paulo vai do verso 1 a 11 tratar do Evangelho e como este Evangelho está absolutamente ancorado na ressurreição de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, Paulo relembra o Evangelho que ele havia pregado aos coríntios. Se nós lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós veremos que foi Paulo quem fundou essa igreja. A igreja em Corinto foi fundada por conta da atividade missionária do apóstolo Paulo. E aqui Paulo inicia o verso 15, lembrando esta igreja do evangelho que ele tinha pregado para eles. Paulo diz: o evangelho que eu vos anunciei, ou seja, Paulo tinha anunciado o evangelho.
Os coríntios tinham recebido este evangelho, o qual recebestes. Em terceiro lugar, os coríntios permaneciam até então firmes neste evangelho, e no qual ainda perseverais. E veja o verso de número 3, verso de número 2, é por ele também que sois salvos. Paulo está dizendo que este evangelho que ele anunciou, que aquela igreja recebeu, no qual eles estavam firmes, é por meio desta mensagem, é por meio desta proclamação que Deus salva os pecadores. Paulo continua dizendo, e olha que interessante, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenham crido em vão. Qual é a condição aqui que Paulo apresenta? A condição da salvação é efetivamente abraçar esse evangelho. Paulo aqui é muito claro que este evangelho exige uma fidelidade. A igreja precisa reter o evangelho, a igreja precisa abraçar o evangelho, a igreja precisa colocar sua confiança, sua fé neste evangelho, para que haja essa esperança de salvação, para que os crentes possam fazer parte dessa esperança que Paulo prega. E talvez alguém que está acostumado a vir nos nossos cultos e ouvir as pregações que nós pregamos aqui pode perguntar, mas Isaac, a salvação aqui não é dos eleitos de Deus? A eleição não garante a salvação? Sim, meus irmãos. A salvação, ela é dos eleitos de Deus. Mas a mesma Bíblia que prega a eleição, prega a perseverança dos santos. A evidência da salvação, a evidência de que de fato fomos salvos por este evangelho, é que nós perseveramos até o fim neste evangelho. E aqui a partir do verso de número 3, Paulo vai abordar o conteúdo essencial deste evangelho. Verso de número 3 até o verso de número 5, e aqui é importante eu dizer, quase todos os estudiosos acreditam que a parte B do verso de número 3 até o verso de número 5 era um credo da igreja cristã antiga que era recitado nos cultos. Paulo aqui faz uso deste credo, mas antes disso, veja o que Paulo vai dizer a partir do verso de número 3. Antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi. Paulo está dizendo que ele não inventou essa mensagem, que Paulo está de acordo com o restante dos apóstolos e das testemunhas de Jesus. Essa mensagem não surge com Paulo, essa mensagem não surge com a conversão de Paulo. O que Paulo pregou na igreja de Corinto foi aquilo que ele recebeu. O conteúdo do evangelho já existia muito antes do ministério do apóstolo Paulo. Então ele entrega aquilo que ele recebe. E estes 3 versículos, como eu disse, 3, 4 e 5, são um credo cristão bem antigo. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que faz parte do conteúdo do evangelho que Cristo morreu por nossos pecados. A mensagem que Paulo pregava tinha como ponto inarredável a confissão de que Jesus morreu por nossos pecados. A ideia aqui é que Jesus Cristo foi o nosso representante e substituto. Ele morre a morte que nós merecíamos morrer, a fim de que nós podemos herdar a vida que é dele por direito. Há uma troca aqui, há uma substituição. Cristo é o nosso representante. E mais, esse trecho, ele pressupõe, de acordo com o evangelho que Paulo pregava, a inimizade entre Deus e os homens. Cristo morre a fim de que nós
possamos herdar a salvação eterna. A morte por nossos pecados significa que Jesus morreu para cumprir o castigo e superar a inimizade que havia entre Deus e os homens. Então, o primeiro ponto deste evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse era o credo antigo, já recitado nas igrejas cristãs do primeiro século. O segundo ponto que Paulo vai dizer, e vejam a semelhança com o credo dos apóstolos que nós recitamos vez após vez nos domingos no culto, é que Cristo foi sepultado. A ideia aqui que Paulo traz é que a morte de Cristo foi uma morte real. Cristo, de fato, morreu. O guarda romano, quando ele finca a lança em Jesus e sai a água e o sangue, como nos diz o Santo Evangelho, ele constata que não havia mais vida. Jesus não desmaiou, Jesus não teve um mal súbito, não. Ele de fato morreu, diz o apóstolo Paulo, e ele foi sepultado, e isso fazia parte do credo cristão da igreja primitiva. E mais, a Bíblia vai dizer na sequência que após ser sepultado, terceiro ponto do credo é que ele ressuscita ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Assim como a morte de Jesus foi uma morte real, a sua ressurreição também é uma ressurreição real. A ressurreição de Cristo, de acordo com os evangelhos, não é algo que se dá de forma espiritual. Não é simplesmente a alma de Cristo que ressuscita e ascende ao Pai, não. O testemunho cristão desde o início é o testemunho do túmulo vazio. É o testemunho do corpo que desapareceu porque foi glorificado e já não estava mais naquela tumba. Então, o terceiro ponto da mensagem do Evangelho é que Cristo é ressuscitado ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. E por fim, o quarto ponto deste credo que era recitado é que ele foi visto por Cefas, ou seja, por Pedro e os 12 apóstolos. O credo, então, que era recitado, ele tem 4 pilares. E aqui jaz a essência do Evangelho. A morte de Cristo pelos nossos pecados, o seu sepultamento, a sua ressurreição corporal dos mortos ao terceiro dia. E aqui Paulo, como a igreja confessava, esse Cristo ressuscitado, ele simplesmente não ressuscita e desaparece, não. Ele se apresenta aos seus apóstolos, que o veem ressuscitado. Aqui é importante dizer, não foi uma visão que eles tiveram de Jesus, não foi um sonho, não foi um êxtase, eles viram o Senhor Jesus ressuscitado dentre os mortos num corpo glorioso. É isso que a Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso de número 3, quando Lucas relata que a estes também, a estes quem? O verso de número 2 vai explicar, aos apóstolos que Jesus escolheu. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, durante 40 dias, Jesus convive já num corpo glorioso, ressuscitado e imortal com os apóstolos, com os discípulos que ele escolheu. E aqui, depois de apresentar o cerne da mensagem do Evangelho, o apóstolo Paulo traz as evidências da ressurreição de Cristo. E Paulo traz 3 evidências, do verso 5 ao verso 10. A primeira evidência que Paulo traz é o testemunho das Escrituras. A mensagem cristã não surge num vácuo o Novo Testamento não surge num vácuo. Não surge do nada. Paulo repetidamente diz que Cristo morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. E aqui é importante ressaltar
que, segundo a maioria dos estudiosos, essa primeira carta aos Coríntios foi escrita antes de qualquer um dos 4 evangelhos que nós temos. Ela é cronologicamente anterior, então as escrituras aqui não é uma referência aos 4 evangelhos. Paulo está dizendo que a vida, a morte, a ressurreição de Cristo já estavam prometidas, já estavam asseguradas pelas escrituras do Antigo Testamento, que tudo aquilo que aconteceu, desde a encarnação, a vida sem pecado, a morte pelos nossos pecados, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Jesus, cumpre a expectativa messiânica firmada, assentada já no Antigo Testamento. Então, o testemunho das Escrituras. Paulo não está dizendo um texto especial aqui, mas poderíamos citar Isaías 53, Oséias capítulo 6, verso 1 e 2, Jonas capítulo 3, Salmo de número 2, Salmo de número 16. Todos estes textos apontam para o ministério, para a ressurreição do Filho de Deus. Em segundo lugar, como evidência da ressurreição de Jesus, Paulo vai mencionar as testemunhas oculares desta ressurreição. Vejam, irmãos, a partir do verso de número 5 vai dizer que Paulo aparece a Pedro, depois aparece aos 12 apóstolos. Verso de número 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E aqui Paulo diz, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Dormir aqui é uma palavra usada para designar a morte. Paulo está dizendo que Jesus não apenas apareceu aos apóstolos, mas também, em um dado momento, ele aparece a mais de 500 irmãos, de uma só vez, os quais, diz Paulo, podem atestar a ressurreição corpórea de Cristo Jesus. E mais, Paulo diz, a maioria destes estão vivos até o dia de hoje. Ou seja, se vocês quiserem tirar a prova, podem perguntar para eles. E por fim, como terceira evidência da ressurreição de Jesus, Paulo vai trazer aqui o seu próprio testemunho pessoal. Verso de número 8, quando ele vai dizer, e ao final, depois de todos, foi visto também por mim como que um nascido fora de tempo. Aqui Paulo fala da sua experiência a caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com Jesus Cristo ressurreto. E ele diz, não, tem o testemunho das Escrituras, tem o testemunho dos apóstolos, tem o meu testemunho, eu também fui testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus. Eu pulo aqui o verso 9 e 10, que vai falar mais dessa experiência de Paulo, de como ela engajou a Paulo no serviço cristão, e passa ao verso de número 11, quando Paulo, mediante esse ensino, ele exorta a igreja à perseverança e à pureza doutrinária. Paulo diz, portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Não havia diferença na mensagem pregada por Paulo e pelos demais apóstolos. Paulo está dizendo, sendo eu ou outros pregadores cristãos, qualquer dos apóstolos, todos nós assumimos essas mesmas 4 verdades. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Cristo foi sepultado. Cristo ressuscitou num corpo glorioso dos mortos ao 3º dia. E por fim, durante 40 dias, ele aparece a centenas de pessoas já num corpo ressuscitado e glorioso. Após assentar a doutrina da ressurreição de Cristo, e Paulo deixa muito claro que não importa quem pregou, o que importa é o que se pregou.
Paulo deixa muito claro: este evangelho apostólico deve ser conservado sem acréscimos ou sem reduções, pois dele depende a salvação. É por meio deste evangelho, é por meio desta mensagem, é o que Paulo vai dizer em outro texto: aprove a Deus salvarem os que creem por meio da proclamação, por meio da pregação dessas verdades. Segundo momento, Paulo vai tratar deste problema. Vejam que o problema que ele trata nessa carta é a ressurreição dos crentes. Mas Paulo não começa falando da ressurreição dos crentes. Paulo inicia nos 11 primeiros versículos falando da ressurreição do Senhor Jesus, pois ela é um paradigma, ela é um modelo, ela é a âncora na qual a ressurreição dos crentes se torna segura. E aqui Paulo começa no versículo 12, que nós lemos na abertura, dizendo: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dos mortos, se isso é um ponto de não divergência na igreja cristã, se isso é a essência da mensagem que nós pregamos, Paulo vai dizer: como afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Vejam, meus irmãos, o cristianismo é construído sobre atos miraculosos divinos. E aqui Paulo deixa bem claro que o principal ato que fundamenta a mensagem cristã é a ressurreição do Filho de Deus. E aqui Paulo vai dizer, do verso 12 a 19, que se Cristo não ressuscitou, absolutamente tudo desaba. Depois de apresentar o problema no verso de número 12, em que alguns da igreja negam a ressurreição geral, Paulo mostra como isso afeta o coração do evangelho. Vejam as implicações lógicas a partir do verso de número 13. Paulo começa a dizer: então, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se a matéria é má, como alguns afirmam, como Deus, sendo bom, vai assumir algo que é essencialmente mal? Se não há ressurreição dos mortos, não há nenhuma base para dizermos que Cristo ressuscitou, pois a ressurreição de Cristo pregada pelos apóstolos não era algo místico. Como uma vez disse o pastor Rodrigo num dos sermões, Cristo não ressuscitou no nosso coraçãozinho, como podem afirmar alguns teólogos liberais. A ressurreição é um fato assentado, histórico, é um fato sobre o qual os apóstolos afirmavam com absoluta certeza a ressurreição física do Senhor Jesus. Se Cristo não ressuscitou, logo não há ressurreição dos mortos. Olha só a estratégia apologética de Paulo aqui no verso de número 13 em diante. A estratégia é levar o argumento dos oponentes até a última consequência. Essa é uma estratagema de um debate. Você pega um argumento e começa a extrapolar as consequências que esse argumento tem. A primeira consequência que Paulo vai dizer é que se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, verso 14 a 18, eu não vou ler tudo, né? Paulo traz 5 consequências de negar a ressurreição de Cristo. Verso de número 14, parte A: a pregação apostólica se torna vazia. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: se Cristo não ressuscitou, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o objetivo de tudo isso? É vã a nossa pregação. Parte B do verso 14, Paulo continua dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã também a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a pregação dos apóstolos era algo inútil. E a fé que os coríntios afirmavam também era inútil. É isso que Paulo está dizendo aqui. E percebam, meus irmãos, olha que interessante isso. Se você for analisar o verso 13
e o verso 14, o verso 13 e o verso 14 praticamente se repetem no verso 16 e 17. Paulo enfatiza isso de uma forma tão intensa que ele repete novamente o argumento do verso 13 e 14 no verso 16 e 17. A ideia que Paulo está dizendo é que se Cristo não ressuscitou, que é a consequência lógica dos mortos não ressuscitarem, então a fé perde todo o valor. E mais, verso 15 e 16, os apóstolos que afirmavam a ressurreição corporal de Jesus acabam se tornando falsas testemunhas, e as Escrituras perdem toda a credibilidade. Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, todos nós estamos em pecado gravíssimo, porque falso testemunho, dar falso testemunho é uma das violações dos 10 mandamentos. E mais, não era um falso testemunho qualquer, eles estavam dando falso testemunho acerca do próprio Deus. Eles estariam alegando algo que o próprio Deus não fez. Meus irmãos, a fé cristã, ela é extraordinária, mas à medida que nós negamos esse ponto da ressurreição, à medida que nós negamos a ressurreição corporal de Cristo e a ressurreição futura dos crentes, todo o edifício da fé cristã desaba. É isso que Paulo está dizendo. Paulo continua, verso de número 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda, Paulo diz: permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança de salvação. O próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, se não me foge a memória, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Sem a ressurreição, a obra está incompleta. Sem a ressurreição, a morte de Cristo foi uma tragédia. A salvação dos eleitos de Deus depende da ressurreição gloriosa do Filho de Deus. Paulo diz: sem a ressurreição, não só vocês ainda permanecem nos pecados, como no verso 18 ele continua dizendo: e aqueles que dormiram, ou seja, aqueles que morreram na esperança da ressurreição, pereceram. Aqueles que morreram nessa esperança, morreram em vão, eles pereceram. Não existe, sem essa ressurreição, qualquer esperança segura para aqueles que morrem professando a fé em Cristo. A partir do verso de número 20, Paulo entra num outro bloco, e aqui Paulo começa a trazer a doutrina de que a ressurreição de Jesus é o início da ressurreição dos mortos, o evento escatológico final, verso de número 20 e verso de número 28. Paulo declara que aqueles que creem em Jesus compartilham da sua ressurreição, verso 20 a verso de número 23. E aqui, meus irmãos, Paulo começa a tratar da ordem da ressurreição, a ordem divina da redenção. Eu não vou conseguir ler todo este texto, mas eu quero trazer alguns pontos que surgem deste texto e que é importante na mensagem do apóstolo Paulo. Paulo começa a tratar aqui da ordem da ressurreição. Por quê? Porque um dos argumentos desses que se opunham à ressurreição é justamente isso. Já faz tempo que Jesus ressuscitou, já faz muitos anos, e nós permanecemos aqui. Qual que é o tempo da ressurreição? Paulo aqui vai apresentar de uma forma breve o panorama, o cronograma da ordem divina da ressurreição. E ele começa mostrando, a partir do verso de número 20, ele simplesmente afirma que de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aqui na parte B, vejam que interessante, ele diz: sendo ele a primícia dos que dormem. Paulo está dizendo que Jesus, que morreu uma morte real,
que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, ele é o primeiro, ou seja, ele é a primícia daqueles que hão de ressuscitar. Paulo está dizendo que a ressurreição obedece uma ordem: Cristo como primeiro, Cristo tendo a primazia, ele inicia a ressurreição. E aqui, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é um evento que poderíamos ficar falando horas aqui. É um evento que abala o mundo, é um evento que abala o cosmos. Com a ressurreição de Cristo é inaugurada a nova criação. Com a ressurreição de Cristo, uma série de eventos escatológicos são postos em movimento. Com a ressurreição de Cristo, a própria morte está com seus dias contados, é o que Paulo vai dizer neste texto da palavra de Deus. E aqui Paulo começa a traçar uma ordem, um cronograma de Deus. Jesus é apresentado como as primícias, como o primeiro dos frutos dos que ressuscitam. Cristo é como se fosse o primeiro feixe dessa grande colheita. E aqui uma ordem gloriosa é apresentada. Cristo ascende aos céus. Depois de ressuscitado, ele fica com seus discípulos durante 40 dias e ele ascende aos céus. Quando a Bíblia nos diz lá em Mateus capítulo 28, que ele diz aos seus discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quando Cristo ressuscita e ascende aos céus, a Bíblia nos diz que ele assume a posição de governo, de domínio, de autoridade máxima no cosmos, no universo. Ele recebe todo o poder. E veja o verso de número 25. Paulo vai dizer deste período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, ou melhor, entre a ressurreição de Cristo e a segunda vinda de Jesus, Jesus neste momento está reinando. Verso 25, convém que ele reine. Aleluia. Cristo, quando ele sobe aos céus, a Bíblia diz que ele se assenta à destra do Deus Todo-Poderoso, conforme nós recitamos no credo. E a partir deste momento, ele assume o controle total. Ele assume o governo do cosmos. Ele assume o governo do universo. E mais, diz a Bíblia, nós estamos nessa presente fase. E mais, no verso 25 ainda vai dizer que ele, nesta posição exaltada, conquista os seus inimigos. Aleluia! Meus irmãos, esse texto é maravilhoso. Quem governa o mundo não é uma entidade, por mais poderosa que seja. A ONU não tem poder para governar o mundo. Não é o poder bélico dos Estados Unidos que governa o cosmos. Não é o poder tecnológico dos chineses ou de qualquer outra nação que governa este mundo. A Bíblia nos diz que todo o poder está nas mãos do Filho de Deus e que ele, assentado à destra do Deus Todo-Poderoso, já está reinando e levará este mundo à consumação final. Paulo está dizendo isso. Jesus reina. Jesus reina. Aleluia. E continua com os eventos escatológicos. A Bíblia diz que Jesus vai destruindo os seus inimigos. Levanta império, cai império. Levanta ditador, cai ditador. Mas Jesus Cristo permanece no seu estado glorioso, reinando acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, de todo poder. E a Bíblia nos diz que depois disso, que ele tiver destruído os seus inimigos. Verso de número 23. Paulo começa a falar agora sobre a ressurreição dos cristãos.
Depois da vinda de Jesus, diz Paulo, os que são de Cristo ressuscitam e os vivos são transformados. Verso de número 23. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo é o primeiro. O Messias inaugura a realidade da ressurreição. Destrói a morte, reina, vence os seus inimigos, e vai chegar um momento, nos diz a palavra de Deus, que Ele voltará. Vai chegar um momento que Cristo Jesus voltará, e então o seu reino terá a consumação final. É importante ressaltar aqui, como eu já disse, a Bíblia nos fala da ressurreição de justos e injustos, mas Paulo aqui não está preocupado com os ímpios. Paulo fala especificadamente da ressurreição dos crentes. A Bíblia diz que Cristo voltará e aqueles que são dele serão ressuscitados. É isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Quando ele diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. É o que a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 14, quando Paulo fala de forma categórica: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. A esperança cristã, Paulo diz, da ressurreição do corpo, ela vai se concretizar no momento da volta do Filho de Deus. E aí continua. Com a volta de Jesus, nós temos o juízo final, a destruição dos ímpios, a morte como algo definitivamente vencida. E daí eu me lembro de John Owen, a morte da morte na morte de Cristo. Talvez um bom título para o sermão de hoje, ou talvez a morte da morte na ressurreição do Filho de Deus. Com isso, nos diz a Bíblia, a morte é definitivamente vencida. E aqui no verso de número 28, Paulo apresenta uma visão extraordinária do fim. Eu vou ler esse texto porque ele é maravilhoso. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, quando, porém, ele tiver derrotado os seus inimigos, a morte não fizer mais parte da experiência humana, Paulo diz, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. É importante dizer que esse texto não fala de uma subordinação de substância do Filho. O Filho é igual ao Pai, mas aqui na economia da salvação, no plano redentor, o Pai é o grande arquiteto desse plano. O Pai, ele tem a posição de primazia e há uma subordinação funcional do Filho, que mesmo sendo igual ao Pai, ao final de tudo, entrega este reino que está sob seu poder a Deus, a fim de que Deus seja tudo em todos. Esta é a visão que Paulo nos apresenta. Do verso 29 ao 34, eu vou rápido aqui. Paulo começa a trazer argumentos ad hominem, ou seja, Paulo não está mais agora assentando a doutrina, Paulo está atacando a própria motivação, as próprias ideias, a própria lógica daquilo que eles estavam falando, mas a pessoa deles também. A partir do verso de número 29, Paulo passa a acrescentar perguntas e respostas retóricas em relação a essa crença equivocada dos coríntios. As ações de alguns deles, é o que vai dizer Paulo no verso 29, para não falar da dele próprio, ou seja, do próprio apóstolo Paulo no verso 30, beiram um absurdo caso os mortos não ressuscitem. Em primeiro lugar, verso 29, um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Paulo vai dizer: de outra maneira,
Que farão os que se batizam por causa dos mortos? Vejam, meus irmãos, preciso falar isso de forma muito clara. Essa prática de alguns cristãos, ela não é mencionada em nenhum outro lugar das Escrituras. Nós não conseguimos definir exatamente o que era o costume de alguma dessas pessoas. E Paulo em nenhum momento aprova esse tal de batismo pelos mortos. Ele simplesmente menciona uma prática daquela igreja, uma prática de alguns cristãos, e vejam, aparentemente não é uma prática consolidada, é uma prática que alguns deles adotam. E Paulo vai dizer: o que vão fazer vocês, aqueles que se batizam pelos mortos? A ideia aqui, apesar de ser muito difícil bater o martelo, é que havia uma espécie de prática de batismo vicário em favor dos mortos. E talvez, e isso aqui é uma especulação, esse batismo era realizado em favor daqueles que, sendo catequizados, os catecúmenos, morriam antes de serem batizados. Daí, com uma espécie de garantia à salvação deles, alguns se batizavam em nome deles. Então, a gente não tem absolutamente certeza a respeito dessa prática, mas de qualquer fato, Paulo aponta o absurdo disso. Se os mortos não ressuscitam, qual é a lógica dessa prática que vocês têm? E ele vai mais adiante. Verso 30 a 32, ele vai falar a respeito de si próprio. Ele vai dizer: meus irmãos, se eu enfrento todos os tipos de dificuldade que eu enfrento, e olha que quando Paulo faz a lista das adversidades que ele enfrenta, é uma coisa absurda. Açoites, apedrejamento, várias vezes ele aparenta, por exemplo, estar morto. A Bíblia diz que os discípulos recolhem Paulo, enquanto outras pessoas, os que o haviam apedrejado, achavam que ele já estava morto. Paulo passou por inúmeras dificuldades. Paulo abriu mão de muita coisa para pregar o Evangelho. Paulo abriu mão da sua reputação. Paulo abriu mão da sua segurança e da sua integridade física. Paulo abriu mão de tanta coisa, e Paulo vai dizer aqui: então eu sou um tolo. Verso de número 30, por que vocês acham que eu me exponho a perigos a toda hora? E a conclusão lógica está na parte B do verso de número 32. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não há ressurreição dos mortos, se tudo que existe é o aqui e o agora, qual é a lógica de tudo isso? Porque alguns têm a sua cabeça decepada, porque alguns dos cristãos são entregues às feras, porque outros queimam vivos em fogueiras. Por que isso? Se não há ressurreição dos mortos, por que nós suportamos tudo aquilo que suportamos? Qual é o motivo que nos mantém firmes, pregando o Evangelho a despeito de todo o risco que isso significa? Paulo aqui mostra quão absurda era essa ideia. E no verso de número 33, ele vai dizer, um verso que nós conhecemos muito bem: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas vezes esse texto é aplicado completamente fora de contexto. Paulo está dizendo aqui que se associar com esses falsos mestres. Paulo está dizendo aqui que aderir ao ensino desses falsos mestres, aderir àquilo que eles estavam pregando, essa influência doutrinária, ela é potencialmente perigosa. E aqui nós vemos a importância do ensino correto das Escrituras. Não é à toa que 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, quando Paulo exorta o jovem Timóteo,
Uma exortação que vai do verso 12 ao verso 16. No verso de número 16, ele encerra essa exortação assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e do ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso salvará tanto a ti como aos que te ouvem. O que é pregado, o que é ensinado, é fundamental. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos que doutrina e conduta são inseparáveis. Um erro teológico, cedo ou tarde, produz um pecado moral. E não precisamos ir longe, eu não vou ter tempo de explicar isso aqui. Mas a própria compreensão errada a respeito da ressurreição corporal era um dos motivos dos pecados morais e principalmente dos pecados sexuais que acontecem na primeira carta aos Coríntios. Se nós formos ver a compreensão errônea a respeito da ressurreição, já que a matéria é mal, o que eu faço com a matéria não importa. Né? E a Bíblia nos mostra que esse proto-gnosticismo, ele tinha duas desembocaduras. Uma delas, um certo grupo adotava uma espécie de ascetismo, de reclusão, bem ao estilo platônico, e outro, adotando a mesma premissa, dizia: se o corpo não importa, aquilo que eu faço no corpo não tem valor nenhum. E esse era o gatilho que muitas vezes impulsionava a imoralidade sexual no primeiro século, no meio da igreja cristã. Então Paulo aqui fala de forma muito clara que as más conversações, o ensino errado, ele não é algo de pouca importância, ele é algo extremamente prejudicial. E no verso de número 34, vejam que Paulo classifica tudo isso como pecado. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis. Adotar uma posição falsa a respeito do Evangelho é pecado, Paulo diz. E aqui Paulo dá uma punhalada no orgulho dessa igreja. Essa igreja herdeira da filosofia grega gostava muito da retórica, da oratória, da sabedoria. E Paulo diz aqui para eles de forma pesada, Paulo diz assim: porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Vocês se acham sábios, inteligentes, maduros, mas o fato é que ao negar a ressurreição dos mortos, ao negar esta doutrina, vocês estão manifestando que não têm conhecimento de Deus. E aqui Paulo continua, verso de número 35 a 49, ele vai falar do corpo da ressurreição. E eu vou rápido aqui. Vejam, meus irmãos, que Paulo responde a esse grupo que nega a ressurreição dos mortos. Paulo vai argumentar que a ressurreição é central ao evangelho recebido e pregado. E duas perguntas vão nortear todos esses versos, do 35 ao 49. E todas elas estão no verso de número 35. Qual sejam? Como os mortos ressuscitam e com que corpo virão? É importante eu abrir um parênteses aqui, que essa não era uma dúvida sincera da igreja. Aqui Paulo, ele replica os argumentos daqueles que negavam a ressurreição corpórea. Eles negavam a ressurreição corpórea zombando dos demais crentes, dizendo: ah, mas com que corpo vão ressuscitar? Quer dizer que aquela criança que morreu no ventre, um aborto espontâneo, vai vir como um fetinho? Quer dizer que aquele senhor que morreu já fraco, com bengala, vai ressuscitar e vai precisar da bengalinha? Se a ressurreição é corporal, diziam essas pessoas, com que corpo elas vão vir? Com o mesmo corpo que desceu à tumba? Se a ressurreição é corporal, como esses mortos ressuscitam? E aqui Paulo vai responder a essas pessoas. E vejam como Paulo começa a explicação deles. Paulo começa chamando eles de tolos, insensatos, Paulo vai dizer. O que semeais não nasce se primeiro não morrer. Paulo não nos dá todas as respostas. Paulo não nos ensina tudo aquilo que nós queremos saber. Paulo não tira todas as nossas dúvidas. Mas aqui Paulo dá uma série de
de princípios que norteiam a ressurreição dos mortos. Paulo vai falar de 3 analogias, 4 contrastes e uma citação do Velho Testamento para esclarecer o corpo ressuscitado. Primeiro, as 3 analogias. A primeira que Paulo usa é a analogia da semente. Paulo vai dizer e vai chamar a atenção deles para a semente. Em outras palavras, Paulo diz: olha a própria natureza que Deus criou. Quando você planta uma semente, o que nasce dali não é outra semente, mas uma planta diferente daquela semente. Então Paulo está dizendo que o corpo glorificado, o corpo dos cristãos, ele guarda ao mesmo tempo uma continuidade e uma descontinuidade com o nosso corpo atual. Paulo está trazendo essa ideia de que o corpo glorificado, ele traz essa continuidade e uma descontinuidade mais. Veja que interessante, Paulo fala do nosso corpo morto, sepultado, como uma espécie de semente. A ideia é que toda vez que um cristão morre e é sepultado, o que está acontecendo ali é uma semeadura. Nós estamos semeando um corpo natural. Nós estamos semeando um corpo natural. E Paulo diz, o que vai ressuscitar, ele ao mesmo tempo que guarda uma continuidade, ele também é completamente diferente. Ele também é diferente, assim como uma semente é diferente de uma planta, Paulo está dizendo. Existe uma identificação, existe uma identidade, porém o corpo vai nascer de forma diferente. E mais, é interessante aqui que o grão precisa morrer para brotar. A ideia é que a morte é requisito da ressurreição e não um obstáculo. O que Paulo está dizendo para aqueles mestres, ao contrário do que eles diziam, morreu sem perna, sem braço. Imagina os cristãos que morreram depois de serem trucidados. Paulo está dizendo que esse tipo de morte, por pior que seja, não é um obstáculo para Deus. Ela é um pré-requisito. A morte é um pré-requisito para a ressurreição. Assim como a planta tem como pressuposto a semente que deu origem a ela, a morte também é um pré-requisito da ressurreição, que será ao mesmo tempo um corpo físico, mas de uma natureza completamente diferente. A continuidade e a descontinuidade. E Paulo aqui continua dizendo sobre tipos de carne. Verso de número 39, olha que interessante esse texto. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Paulo está dizendo que Deus, em sua sabedoria, criou um sem número de carnes diferentes. Deus, em sua sabedoria, cria a carne de um peixe diferente da carne de uma ave. A carne de uma ave diferente da carne do ser humano. A carne do ser humano diferente da carne dos animais. Cada carne tem a sua particularidade. E cada carne é feita por Deus para conviver num ambiente que lhe é próprio. Os peixes conseguem respirar embaixo da água, os homens não. As aves conseguem voar, o ser humano não consegue isso. Cada animal, Paulo está dizendo, cada ser da ordem criada é feito por Deus, diferente, e é feito por Deus adaptado para o seu ambiente. A ideia que Paulo quer dizer é que o corpo da ressurreição é um corpo próprio para o novo mundo, para a consumação de todas as coisas. Assim como Deus fez um peixe que pode sobreviver na água, mas não sobrevive na terra, o nosso corpo, ele não está preparado
para a era futura. O nosso corpo não está preparado para a consumação de todas as coisas. Então o próprio Deus, que dá uma carne diferente a cada criatura, o próprio Deus que dá um corpo adaptado ao meio de cada criatura, dará um corpo adaptado à nova realidade, a esse momento glorioso que Paulo tanto fala. Paulo continua dizendo dos corpos celestes e terrestres, verso de número 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Até entre estrela e estrela a diferença de esplendor. O que Paulo está dizendo para eles é: olhem o cosmos, olhem a natureza que Deus criou. Existem carnes diferentes. Da semente Deus pode trazer uma planta. Quando nós olhamos para o universo, milhares e milhares e milhares de anos-luz de dimensão, cada estrelinha no céu com um brilho diferente, a lua é diferente do sol, as estrelas, contanto que sejam muitas, cada uma difere da outra do brilho. Em outras palavras, Paulo diz: você acha que o Deus que fez todas essas coisas não pode dar um corpo apropriado para essa nova era? Vocês acham que o Deus que cria todas as coisas, que sustenta essa diversidade infinita de vida que nós vemos, não é capaz de trazer um corpo de ressurreição totalmente diferente, físico, porém glorioso, físico, porém imortal, físico, porém poderoso? Paulo está dizendo: Deus pode fazer isso e Deus o fará. Ele vai continuar a partir do verso de número 42, vejam só, irmãos. Tem que ir rápido aqui. Pois também assim é a ressurreição dos mortos, Paulo diz. A mesma lógica se aplica à ressurreição. Semeia-se o corpo em corrupção. Lembremos que a morte é uma semeadura. Semeia-se um corpo em corrupção. E quando um corpo é sepultado, imediatamente quando um corpo morre, começa a acontecer os processos de decomposição e putrefação. O homem volta ao pó. O corpo é semeado em corrupção, diz Paulo, mas ele vai ressuscitar em incorruptibilidade. O corpo é semeado na corrupção, mas ele ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, não é honroso. Geralmente, quando nós vamos fazer um velório, mesmo a morte sendo recente, quase sempre as funerárias têm que maquiar o morto, porque começa a ficar feio, começa a ficar pálido, murcho. Paulo está dizendo: o corpo é semeado em desonra, mas ressuscita em glória. Aleluia. Paulo aqui usa uma terceira analogia. O corpo é semeado em fraqueza. O corpo é semeado em fraqueza. E as pessoas que já estiveram diante de um leito de morte sabem a fragilidade da pessoa. Muitos com doença definham, ficam pele e osso. Alguns não conseguem nem ficar em pé próximos da sua morte. Há uma fraqueza, mas Paulo diz que esse corpo, embora tenha sido sepultado fraco, ele ressuscitará em poder. Aleluia. Paulo está dizendo: vocês não estão entendendo nada. A ressurreição, embora guarde uma continuidade, ela também tem uma descontinuidade. Esse corpo perecível, corruptível, fraco, ele vai ressuscitar glorioso, em poder, imortal. Aleluia. Paulo vai dizer: semeia-se o corpo natural, ressuscita o espiritual.
E aqui é importante eu dizer, espiritual aqui não quer dizer etéreo ou imaterial. O sentido do texto é que este corpo ressuscitado, ele é completamente cheio do Espírito Santo. Ele é movido por Deus. Ele não pode mais pecar. Semeia-se um corpo natural, ressuscita o espiritual. E aqui a partir do verso 45 até o verso 49, Paulo vai trazer os dois protótipos, o da humanidade e o da nova humanidade, que são Adão e Cristo. É o que Paulo vai trazer aqui. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. O primeiro Adão precisou que Deus soprasse nas suas narinas o fôlego de vida. O segundo Adão, pelo contrário, é aquele que dá a vida. O primeiro Adão precisou desse espírito, precisou dessa vida vinda de Deus. O segundo Adão é um espírito vivificante e ele dá a vida aos seus. Paulo continua. Vai falar que primeiro vem o natural e depois vem o espiritual. O primeiro homem é formado da terra. O segundo homem é do céu. O primeiro homem é terreno, o segundo é do céu. E aqui Paulo usa, não só aqui no capítulo 15, da carta aos 1 Coríntios, mas Paulo usa também, por exemplo, em Romanos 5:12 em diante, Adão e Cristo como dois representantes federais da raça humana. Ou estamos em Adão, ou estamos em Cristo. E nós, que estamos no momento da história do já e o ainda não, nós ainda herdamos a morte de Adão, mas temos a vida eterna de Cristo que se manifestará na sua segunda vinda. E aqui Paulo começa a trazer esse comparativo. Veja versos 48 e 49, eu vou rápido aqui para nós finalizarmos logo. Verso 48 e 49, Paulo vai dizer que assim como foi o primeiro homem terreno, são os demais homens terrenos. Ou seja, nós somos descendentes de Adão. Assim como Adão pecou e transmitiu o pecado à humanidade, nós herdamos essa corrupção do pecado. Assim como Adão morreu, nós também morremos. Assim como Adão foi separado da comunhão plena com Deus, nós também fomos separados. E a consequência marcante deste primeiro Adão é a morte. E aqui Paulo diz, mas também, como é o homem celestial, nós também seremos. Verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. O que Paulo quer dizer com isso? Assim como nós herdamos a morte e a corrupção do primeiro Adão, nós também herdaremos o corpo glorificado do Senhor Jesus. Assim como nós guardamos semelhanças com o primeiro Adão, Paulo nos diz que nós guardaremos semelhanças com Cristo. E essa é a promessa da palavra de Deus, 1 João capítulo 3, verso 2 e 3, quando o apóstolo nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Cristo se manifestar, ou seja, na segunda vinda, nós seremos semelhantes a Ele. A mesma herança que nós herdamos de Adão e que gera a morte, a corrupção, a fraqueza, nós herdaremos do Filho de Deus com vida, poder, incorruptibilidade e ressurreição dos mortos. Aleluia. E aqui entra no texto que nós lemos na abertura. Aleluia. Aqui Paulo, a partir do verso 50, eu vou correndo aqui, Paulo vai tratar de outra coisa. Alguém podia perguntar: Paulo, que gloriosa essa verdade, mas o que será dos que estiverem vivos?
Os mortos são como sementes e ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos vão ficar deixados para trás. Aqui Paulo trata dos vivos. E Paulo vai dizer: irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Lembra que Paulo fala? Cada tipo de carne é adaptada para um meio. O mundo vindouro, a nossa carne não está adaptada para o mundo vindouro. É por isso que Paulo diz que a carne e o sangue, ou seja, o nosso corpo atual, ele não tem capacidade de sobreviver no mundo vindouro de Deus. E aqui Paulo fala a partir do verso 51, eu vos digo um mistério. Eu vou trazer um ensinamento para vocês. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Aquele que habitará no novo mundo de Deus necessitará de um corpo glorificado e glorioso. E é o que Paulo vai dizer: num momento, num abrir e fechar de olhos. O momento aqui, a palavra grega é átomos, numa fração de segundo, algo muito rápido. Paulo está dizendo: num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta na volta do Senhor Jesus, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, diz Paulo. Ninguém do povo de Deus será deixado para trás. Naquele dia, não importa quanto tempo faça, não importa se foi sepultado, se foi cremado, se as cinzas foram jogadas no mar, haverá a trombeta de Deus, a volta do Senhor Jesus Cristo, e aquele pó espalhado, ele vai se unir, aquele corpo irá ressuscitar glorioso, igual o corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo, que enquanto físico podia atravessar paredes, que não era limitado pelo tempo e espaço, ele ressuscitará glorioso, e os vivos, num abrir e fechar de olhos, num átomo, num milionésimo de segundo, serão transformados em um corpo glorioso. E aqui nós estamos nos encaminhando para o fim. Paulo vai dizer no verso 53, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, ou seja, na volta do Senhor Jesus, Paulo disse: quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Aleluia. Quando isso acontecer, quando os mortos ressuscitarem, quando os vivos forem transformados, vai se cumprir esta palavra, nos diz a palavra de Deus: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. A ideia é de fato da morte sendo engolida. E é interessante que muitos gregos, muitos pagãos, tinham a ideia do Hades, da morte, como algo que engolia os seres humanos. A morte, o grande inimigo, ela nos engole. Mas aqui Paulo diz que a própria morte será tragada, a própria morte será engolida, a morte da morte na morte de Cristo. A morte de Jesus colocou um cronômetro, no céu é como se houvesse um tic-tac, 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 tic-tac. A morte está com seus dias contados, e aqui vai acontecer algo glorioso. A morte que tragou tanta gente, que tragou os nossos entes queridos, eu já perdi pai e mãe, que tragou tanta gente que a gente já viu, tantos irmãos, eu me lembro aqui do querido Davi Sander. Vai chegar um dia, como Paulo diz, que essa morte que tragou todo mundo, todos aqueles que estavam e compartilharam da morte do primeiro Adão, um dia essa morte vai ser engolida, tragada será a morte pela vitória. Aleluia. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Paulo pergunta. Paulo aqui zomba da morte.
Paulo aqui zomba da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Evidentemente a morte foi derrotada. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão, para quem não sabe, é um espeto. Pode fazer com um pau, colocar um espeto na frente, e muita gente usava isso nos cavalos. Pode ser entendida também como uma espécie de ferrão de escorpião. Paulo vai dizer que o poder, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Nenhum de nós poderíamos dar conta disso. Todos nós pecamos, carecemos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, nos diz a palavra de Deus. Mas aqui Paulo diz no verso 57, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida sem pecado de Cristo. A sua morte na cruz do Calvário como nosso representante e substituto. A sua ressurreição gloriosa ao terceiro dia, a sua ascensão, a sua vinda, e a sua, especialmente aqui, a sua ressurreição que inaugura a nova era. Tudo isso, diz Paulo, destruiu todo o poder que a morte tinha. O pecado foi destruído. A lei foi plenamente cumprida em Cristo. E agora, aqueles que estão nele serão vitoriosos por Cristo. A morte que engoliu muitos cristãos desde o primeiro século vai ter que regurgitar, vai ter que colocar para fora, e ela mesma será engolida pelo triunfo do Filho de Deus. E assim Paulo conclui essa verdade maravilhosa no verso 58. Já que tudo isso é verdade, já que há a ressurreição dos mortos, já que teremos um corpo glorioso semelhante ao do Senhor Jesus, já que a morte foi engolida pela vitória de Cristo, Paulo diz, portanto, diante disso, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse, portanto, aqui é o que liga a doutrina à prática. Sejam firmes, ou seja, tenham convicção doutrinária. Sejam inabaláveis, perseverem diante da oposição, diante da doença, diante do luto, sempre abundantes na obra do Senhor, ou seja, essa verdade é o que nos motiva para servir, para usar os nossos dons, para evangelizar, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Como há ressurreição de mortos, tudo aquilo que nós fazemos aqui tem sentido. É por isso que Jesus diz nos evangelhos, acumulem tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não pode alcançar. Tudo que nós fizemos nesta vida ganha um sentido eterno, porque Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. E aqui nem deu para abordar a questão dos galardões. Buscar a nossa felicidade eterna neste mundo. E eu trago aqui 3 aplicações bem rápidas. Em primeiro lugar, a importância de guardarmos o Evangelho sem reduções. Nós temos que transmitir a palavra tal como nós a recebemos. O Evangelho não pode ser adaptado à cultura, que foi exatamente aquilo que os coríntios fizeram. Estavam misturando elementos do cristianismo com a filosofia grega, com aquele proto-gnosticismo. A ressurreição é a pedra angular do cristianismo. Cristo morreu, ressuscitou e o corpo será redimido. Qualquer redução esvazia a fé cristã. Segunda aplicação, viva e sofra com esperança real. A ressurreição não nega a dor presente, mas garante que ela não é definitiva. Paulo mesmo diz que nossa breve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória acima de toda comparação. Enfrente o sofrimento, o luto, o desgaste
como quem sabe que a morte perdeu o domínio, como quem sabe que vive entre duas eras, entre a ressurreição de Cristo e a segunda vinda. E por fim, sirva com perseverança e confiança. A vitória já foi conquistada por Cristo. Permaneça firme, inabalável e abundante na obra do Senhor, porque tudo que nós fazemos não é vão. Tudo que nós fazemos não é vão. E um dia nos diz a Bíblia que o Filho de Deus voltará e recompensará cada um segundo as suas obras. Oremos. Pai amado, nós te glorificamos, Senhor. Obrigado por tua palavra, pela esperança firme da ressurreição dos mortos. Nós confessamos, Senhor, a tua palavra, que nos diz que Cristo Jesus, o Deus homem, se encarnou, viveu a vida perfeita que nós não conseguiríamos viver. Morreu como nosso representante e substituto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos discípulos e por fim virá nos buscar. E nós teremos este corpo glorioso, essa nova espécie de vida que aguarda os teus filhos, Senhor. Que esta mensagem, que este ensino, Senhor, seja como um dínamo, seja um motor que nos impulsione ao serviço cristão, ao amor ao próximo e a glorificar a Ti, Senhor, como nosso Salvador, Senhor e Rei. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Vamos colocar em pé, nós vamos